Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago o melhor conteúdo para vocês fazerem, para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Vamos falar hoje sobre paciente com síndrome do intestino irritável e também bexiga hiperativa. Então vamos entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fixar aqui porque tem gente querendo dar oi para vocês. Café com Acupuntura. Se eu filmar a cara dele esperando pra entrar aqui, vocês duvidam. Aí, fixado. Aí. Vem cá. Fala bom dia pro pessoal aqui, senão ele não vai passear. Aí. Olha lá. Olha lá. Quem é esse? Fala oi. Fala oi, pessoal. Fala oi. Oi, se eu não entrar aqui pra ver eu aqui nesse celular, eu não dou sossego pra minha mãe e pro meu pai. Então eu apareço aqui pra falar oi pra vocês, porque eu tô indo passear. Você vai passear? Vai? Então manda um beijo, pessoal. Manda um beijo, pessoal. Depois você entra de novo, tá? Beijo, com Deus. Aí, enquanto vocês vão entrando aí, o Romeu faz a graça dele aqui. Vamos lá então? Vamos começar? Deixa eu pegar meus papéis aqui. Vamos lá então. Nossa paciente de hoje é uma paciente de 65 anos de idade, do sexo feminino, mulher, 65 anos de idade, com quadro então, né, de síndrome do intestino irritável e também bexiga hiperativa. Essa é a queixa principal dela. Tá? Ela também quer parar de fumar. Então nós vamos conseguir ir montando, modelando aqui a nossa linha terapêutica nessas queixas principais dela. Tá? Então, síndrome do intestino irritável, bexiga hiperativa e também parar de fumar. Perfeito! Agora nós vamos entrar na nossa fisiologia energética, que é o que realmente importa pra gente aqui. Para nós entendermos ela de uma maneira mais abrangente, né? Então vamos lá. Síndrome do intestino irritável, bexiga hiperativa, vontade de parar de fumar. Mas juntamente com essas queixas principais dessa paciente, essa paciente tem diabetes, então já tem uma síndrome metabólica aqui associado, tá? Então precisamos entender esse processo. Hipertensão arterial, ela tem também, né, alterações de tireoide. E a tireoide é uma alteração metal-madeira, tá? Inclusive eu explico muito isso aqui, uma aula específica sobre tireoide. Se você tiver interesse em assistir essa aula sobre tireoide, me manda um direct que eu te mando ela, tá? É para você assistir. Paciente com colesterol alto. Teve paralisia facial, tá? Paralisia facial, ela vem por um desequilíbrio da água interferindo na madeira, tá? Geralmente são síndromes combinadas. Paralisia facial, transpira muito, principalmente na parte alta do corpo, né? Cabeça, rosto e cabeça. Então mostra um excesso de calor, em especial no triplo aquecedor superior, tá? Na mente. Prefere o calor. Então, se ela prefere o calor, ela tem frio. Então, olha a síndrome mista aqui, tá? Síndrome mista. Excesso de transpiração, mas ainda prefere o calor. Prefere o sabor salgado. Olha que interessante. Como o caso clínico vai se desenhando. Tá? Prefere o sabor salgado. As emoções, alegria do fogo, tá? E preocupação. Alegria e preocupação, e é uma paciente que também apresenta rinite. Olha que interessante. Ela se desdobra aqui nos 5 movimentos. Tá? Nos 5 movimentos. Isso nos mostra o quê? Um processo de cronicidade. Perfeito? Precisamos entender esse processo. Quanto mais elementos envolvidos, maior é a cronicidade. Quanto maior a cronicidade, menor vai ser os resultados no curto prazo.
Então precisamos entender que essa paciente precisa de um tratamento, de uma linha terapêutica mais a longo prazo, para nós buscarmos esse reequilíbrio dela. Show? A Dan Serdália falou aqui, ó, tireoide. Me mande no direct, senão depois eu não lembro quem que pediu. Tá? Pede lá no direct. Fala, professor, manda aula de tireoide que eu envio. Show? Então, essa paciente tem esses quadros clínicos, né? Muito envolvimento de todos os elementos. Se nós fôssemos parar aqui para analisar todos os elementos envolvidos, né? Os que têm mais comprometimento, aparentemente essa paciente tem muito comprometimento de água, terra e fogo. Tá? Mas isso aqui é uma análise prévia que nós fazemos dentro da fisiologia energética. Lógico que nós precisamos complementar essa análise com o diagnóstico energético. Então é por isso que eu vou trazer a foto da língua aqui para a gente fazer essa discussão da língua dessa paciente. Vocês me ajudam aí nesse diagnóstico? Primeiro fator que nós avaliamos na língua é a saburra. Essa língua apresenta saburra? Tem saburra? Se tem, ela é branca ou amarelada? Como que é a saburra dessa língua? Tem presença de saburra ou não? E aí? Como vocês fazem a análise da saburra dessa língua? Né? Exatamente, eu sempre faço o diagnóstico de língua por etapas, tá? Sempre a primeira etapa eu avalio a saburra, se a saburra está presente ou ausente, tá? Se ela estiver presente, nós vamos avaliar se ela está branca ou amarelada. Segundo fator que nós vamos avaliar são com relação à cor da língua, se ela é vermelha, pálida ou arroxeada. O terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. Dentro das alterações de forma, nós temos 5 pontos a analisar. Se tem fissura, se tem edema, se tem denteado, se está desviado ou se está trêmula. E, por fim, o quarto e último fator que nós avaliamos na língua é com relação à umidade. Se essa umidade está presente ou se ela está ausente. Tá? Umidade de dinheiro, de líquidos orgânicos, não a umidade da terra. Perfeito? Então, exatamente é uma língua com ausência de saburra, né? Uma saburra ausente, sem saburra. Então a língua está praticamente sem saburra, certo? E depois eu venho traduzindo esses achados para os desequilíbrios energéticos. Show? Língua ausente de saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar, qual a coloração dessa língua? Ela é pálida, ela é arroxeada ou ela é vermelha? É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Como vocês avaliam a cor dessa língua? Com características maiores de palidez, né? Palidez. Aparentemente mais pálida, em especial nas laterais aqui nós vemos uma região mais pálida. Na ponta da língua, aparentemente ela está com a característica mais avermelhada, tá? Mais avermelhada. Mas nessas laterais aqui parece um pouco pálida. Então, vermelha na ponta e pálida nas laterais. É isso mesmo? Show, perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são com relação às alterações de forma. Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Ela tem fissura? Ela está edemaciada? Ela tem marcas de dentições? Quais alterações de língua as alterações de forma que essa língua apresenta? Tá? Lembrando que o desviado e o trêmulo não dá pra gente avaliar. O trêmulo porque é uma foto, então ela é estática, não é dinâmica pra gente avaliar a tremura. E também o desviado porque geralmente a gente vê somente uma parte da língua, então uma parte do rosto. Então não dá para a gente comparar para saber se ela está desviada ou não. Tá? Mas perfeito, ela sim tem muitas fissuras, né? Muitas fissuras e fissuras longitudinais e transversais, né? Então pegando ali praticamente na maior parte do triplo aquecedor médio, tá? Na maior parte do triplo aquecedor médio, ela está edemaciada. Ela está edemaciada e ela também é uma língua que apresenta com umidade,
Ou com umidade, ó, com denteado, com marcas de dentições, denteada. Show, perfeito. E o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. E aí, essa língua, ela é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Tem brilhos de umidade nela ou não? Perfeito. Seca no centro. Seca no centro e úmida nas laterais. Olha o brilhinho nas laterais. Não é uma umidade que chama tanta atenção, mas ela é mais úmida nas laterais. Perfeito. Exatamente isso. E agora que nós já chegamos nos padrões, nos achados, nós vamos traduzir para os padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Então, se ela está sem saburra, essa língua tem uma deficiência de Ti do estômago. O estômago não está conseguindo maturar, transformar e transportar os alimentos. Não tem energia yin e não tem energia yang para trazer a formação da saburra, porque a saburra é um subproduto da digestão. A saburra é um subproduto da digestão. Então, quando o estômago tem energia yin e energia yang para fazer a maturação, a transformação e o transporte, a energia yang faz com que essa névoa suba e recubra ali a língua, né? Então, é normal nós apresentarmos uma saburra leve e fina na língua. Show? Ela não pode ser grossa nem pegajosa, mas ela também não pode ser ausente. Show? Então, a ausência de saburra nos mostra uma deficiência de Ti do estômago. Deficiência de Ti do estômago. Se a ponta está vermelha, nós temos um fator de calor no coração. Calor. Calor no coração. Tá? Pálida nas laterais, ela tem uma deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar. E olha que novamente, né, quando nós falamos sobre a avaliação de língua, é que nós percebemos então palidez nas laterais e entendemos sobre a fisiologia energética, né, do fígado. Nós entendemos, inclusive, essa paciente não falou nada pra gente sobre o sono. Mas quando a gente vê essa lateral da língua pálida, mostrando uma deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar, nós já podemos imaginar que essa é uma paciente que ela não tem uma boa qualidade de sono. Ela não dorme. Ela pode demorar muitas vezes a dormir, ela pode acordar várias vezes à noite, ela pode dormir, mas ela acordar cansada, com muita sonolência durante o dia, com muito estresse, com muitas questões emocionais, né? Com baixa concentração, com baixa memória, que são características da qualidade do sono dessa paciente. Então, quando você consegue entender todo esse processo, esse passo a passo, fica fácil de você entender realmente como o seu paciente realmente é. E aí, se o seu paciente não falou nada para você a respeito do sono, nesse momento que você está avaliando a língua, você pode abordar ele e perguntar: como é o seu sono? E ele vai trazer para você as características do sono dele e você vai comparar se faz sentido ou não. Tá? Perfeito? Então, deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar. Se tem fissuras, tem deficiência de energia yin Ti do baço. A energia que dá a forma, não está fazendo a forma, está gerando alteração de forma. Deficiência de yin Ti do baço. Se está demasiada, tem estagnação de Ti do baço. Mas essa língua também está edemaciada, então ela também tem estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar. Do fígado e da vesícula biliar. Ela está seca no centro, que nos mostra calor, que resseca os líquidos orgânicos. Ou excesso de energia yang,
que resseca os líquidos orgânicos. E ele está úmido nas laterais, mostra uma deficiência de energia yang do pulmão. Show! Perfeito? Pegaram aí as avaliações de língua? E aí, então, essa paciente então apresenta várias alterações energéticas que nós vamos compará-las agora com os padrões de desequilíbrios que ela apresentou na sintomatologia. Então, ela tem uma deficiência de Qi do estômago, onde a língua não apresenta saburra. Ela apresenta calor no coração, perfeito, né? Nós já sabíamos disso por conta da hipertensão arterial, nós já sabíamos disso por conta dessa sudorese que ela tem, né, na cabeça e no rosto, por conta dessa alegria que, quando não controlada, pode se transformar em euforia. Tá? Ela tem uma deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar. Deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar. Ela tem uma deficiência de Yin do baço, que está gerando uma estagnação de Qi do baço. E essa estagnação de Qi do baço também já está chegando lá na madeira. A estagnação de Qi do baço está chegando no fígado e na vesícula biliar. E ela apresenta realmente muito calor. E também... Desculpa. E também uma deficiência de energia Yang do pulmão. E também essa deficiência chega nas laterais do fígado e da vesícula biliar. Por quê? Porque a umidade está nas laterais. Perfeito? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Os maiores desequilíbrios dessa paciente, né, da sintomatologia, nós colocamos aqui, que era fogo, terra e água. Mas os maiores desequilíbrios energéticos dessa paciente são madeira e terra. Madeira e terra. Show? Olha que interessante. Então, lá naquele desenho de tratamento de curto, médio e longo prazo, nós temos então, no curto prazo, nós teríamos, só para fazer a análise aqui, o raciocínio clínico. No curto prazo, nós teríamos que trabalhar o fogo, a terra e a água, de preferência. Tá? No médio prazo, nós teríamos que trabalhar a madeira e a terra, só para ir entrando nas questões da linha terapêutica, do raciocínio clínico. Tá? E no longo prazo a gente vai trabalhar as emoções. Aí as emoções aqui nós temos que fazer uma avaliação mais minuciosa dessa paciente, que é através da constituição física. Nós só sabemos qual que é a razão de desequilíbrio energético, a razão de desequilíbrio emocional dessa paciente através da constituição física. Explico muito bem isso dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Ele é o gatilho. É de onde parte os desequilíbrios emocionais, energéticos e físicos. Então, toda vez que você quiser trabalhar toda vez que você quiser trabalhar a raiz do problema, vai pela Constituição. E aqui nos falaram que a Constituição dela é água. Perfeito. Então, no longo prazo, você trabalharia a água. Show! Deixa eu fazer uma pausa aqui para falar em específico com os alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Para vocês que são do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, que já domina essa técnica de trabalhar de maneira profunda as emoções dos seus pacientes, já está aqui a linha de tratamento que você vai seguir. Isso aqui no longo prazo. Então você vai fazer a dessensibilização do fogo, a dessensibilização da terra, a dessensibilização da água, a dessensibilização da madeira, a dessensibilização da terra no curto e no médio prazo. No longo prazo você vai fazer a dessensibilização da água. Nesse meio termo você pode fazer em qualquer momento a dessensibilização gestacional. Em qualquer momento. Pode ser no começo, no meio ou no final do tratamento. Só para coroar esse tratamento. Show? Ah, professor, mas ela tem também uma deficiência de anti do metal. E aqui em nenhum momento você colocou metal.
Quando não aparece assim, então eu coloco a dessensibilização do metal aqui no meio, no médio prazo. Tá? Show? Para quem domina essa técnica, tá aí uma linha terapêutica que eu vejo os melhores resultados e os resultados mais rápidos dos meus pacientes. Tá? Por quê? Porque você mexe com limpezas emocionais de maneira profunda. Você mexe com um reequilíbrio mental, consciencial, emocional, temperamental do seu paciente. Então é algo mais profundo. Show? Perfeito. Se você não domina a metodologia de inteligência emocional ainda, você pode também seguir um tratamento sem problema algum, mas é um tratamento que levará mais tempo, até mesmo porque essa paciente tem uma síndrome mista e essa paciente também tem um desequilíbrio crônico, onde ela já tem um comprometimento dos 5 movimentos. Tá? Então isso levará mais tempo para quem não utiliza a metodologia de inteligência emocional. Show? Para quem não utiliza, você pode usar da seguinte forma. Sempre gosto de fazer um passo a passo, um raciocínio clínico, exato, pensado, tá? Para cada um desses processos, assim como é a metodologia de inteligência emocional. Existe um raciocínio por trás de cada ponto. Existe uma racionalidade. Não são pontos aleatórios. Não são pontos que eu tirei da minha cabeça. Não são pontos que simplesmente eu coloquei isso no papel e passei para vocês. Não, vem de um raciocínio clínico dentro da fisiologia energética, tá? E esse raciocínio clínico eu ensino dentro do curso de acupuntura eficiente. Então são 2 cursos distintos, um voltado para o tratamento das emoções, lindo, brutal e direto para tratar as emoções, e um que eu te ensino a racionalidade por trás disso. Então aqui, inclusive teremos esse curso presencial agora em Curitiba nos dias 22 e 23 de junho, tá? Temos uma vaga disponível, se você tiver interesse me chama, que a gente preenche ela e já encerra as inscrições, tá? O curso já está confirmado, já está tudo certo, tem uma vaga só que teve uma pessoa que desistiu. Então se você tiver interesse, me chame no direct e eu te passo mais informações, tá? E aqui eu sigo um racional de vaso maravilhoso, ponto de tratamento, ponto de indicação. Eu posso ir até mais longe nessa linha de racionalidade aqui do nosso tratamento. Mas basicamente é isso. Se você vai trabalhar no curto prazo e você sabe que seus desequilíbrios são fogo, terra e água, quais vasos maravilhosos que faz esse tipo de tratamento? Então da terra é o baço 4 mais pericárdio 6, tá? E a água nós temos 2, o ID3 bexiga 62 e o P7R6. O P7R6 trabalha mais a essência, o ID3 bexiga 62 mais a estrutura. E aí eu pergunto para vocês, tá? Qual é a sintomatologia que eu preciso tratar? Qual que é a sintomatologia que eu preciso tratar? Ela tem a síndrome do intestino irritável, então volta mais para o metal. Então metal e água. Então qual é o vaso maravilhoso que trata o metal e água? P7R6, está mais ligado à essência. P7 mais R6. Isso aqui para o curto prazo. Para fazer o tratamento, o ponto de tratamento, nós podemos usar então aqui os pontos Shu antigos, que eu gosto muito, por exemplo, os pontos fontes. Então aqui nós podemos usar o baço 3 para a terra, mais o fogo é o C7, mais a água o R3. Show? E os pontos de indicação? Quais são os pontos de indicação? Aquilo que você quer tratar, um paciente com síndrome do intestino irritável e bexiga hiperativa. Então, quais pontos eu posso associar aqui? Posso fazer o ponto IG4 mais IG11, tá? Para síndrome do intestino irritável. Posso usar aqui o ponto baço 15 mais estômago 25, tá? Posso usar aqui, né, para a bexiga hiperativa, bexiga 23 mais bexiga 52, tá? VC4 com VC6. Então são pontos que vão atuar na sintomatologia. Na sintomatologia dessa paciente, tá? Agora, e eu falo de novo com os alunos do curso de inteligência emocional. Perfeito? Isso aqui no curto prazo. No médio prazo, que eu trato a madeira e a terra, eu posso manter o baço 4 com pericárdio 6 e acrescentar VB41 mais TA5. E posso manter essa linha de tratamento aqui, ó.
de curto, médio e longo prazo. Ou de curto, médio e longo prazo não, de pontos de tratamento e pontos de indicação. Show? Perfeito? Além disso, voltando lá para os alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional, que eu falei sobre fazer as dessensibilizações. Junto com as dessensibilizações, se vocês quiserem, vocês podem acrescentar os pontos que tratam a sintomatologia. Então você pode acrescentar os pontos de tratamento e ponto-fonte aqui que eu falo aqui, eles já estão enquadrados dentro do tratamento das dessensibilizações. Por quê? Porque eu preciso, além de melhorar as emoções, fazer um reequilíbrio energético do meu paciente, que essas duas coisas andam juntas. Tá? Agora, se você quiser acrescentar IG4, IG11, baço 15, estômago 25 para síndrome do intestino irritável e também bexiga 23, bexiga 52 e VC6 e VC4 para a bexiga hiperativa, você pode utilizar. Show? Olha só, você. Quando eu falo que a acupuntura na inteligência emocional é algo que não é engessado, não é fixo, é justamente por isso. Ele te dá uma linha de raciocínio, você vai saber o exato momento de você utilizar as dessensibilizações, mas essas dessensibilizações você pode ir acrescentando com pontos de indicação para você potencializar o seu tratamento. Show? Faz sentido isso para vocês? Fez sentido? Se fez sentido, se esse caso clínico ajudou vocês de alguma forma, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender que valeu a pena. Show! Perfeito! Maravilha! Vocês são incríveis! Tá? E o programa Café com Acupuntura só acontece porque eu tenho vocês aí para me escutar toda terça e quinta-feira. Show de bola! Recadinhos importantes. Quem tem interesse em mandar um caso clínico, tá? Com a foto da língua, para eu trazer a minha análise, trazer a visão que eu tenho do caso clínico, vocês podem mandar, que eu coloco aqui na lista de espera para vocês. Vou fazendo toda terça e quinta-feira. Perfeito? Outra coisa. Curso de acupuntura eficiente em Curitiba, última vaga. Quem tiver interesse me chama. Presencial, tá? Vai ser tudo. O que eu vou explicar? Como eu faço anamnese, pontos de tratamento, vasos maravilhosos, pontos de indicação, diagnóstico de língua, pulso, rio do Uraco. A gente vai fazer uma bagunça legal lá com raciocínio clínico, tá? Um curso de raciocínio clínico. Tá? Se tiver interesse, me chama no direct, se você for aí de Curitiba e região. Quem tiver interesse no curso de acupuntura na inteligência emocional, me chama no direct que eu te passo mais informações, porque na verdade nós estamos com as inscrições encerradas, mas eu te coloco na lista de espera para você ser avisado de antemão, porque quando eu abro as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional, geralmente elas se encerram super rápido, tá? Então muita gente depois vem perguntar: professor, eu queria fazer parte, mas já encerrou as inscrições? Já, infelizmente elas são inscrições que se encerram rápidas, tá? Pode mandar foto de outra língua aí que eu coloco aqui na lista pra gente fazer, beleza? Outro recado importante quem tiver interesse na aula de tireoide, me mande um direct, eu te mando essa aula pra você, tá bom? Show? Perfeito? Essa aula de tireoide é uma aula que eu tive lá na China, então é uma aula bem completa de padrões de desequilíbrios, pontos de tratamento, é bem interessante. Show? Então é isso aqui, esse foi mais um caso clínico, vou partir para os meus atendimentos agora. Nos vemos possivelmente na próxima semana. Segunda-feira eu já viajo para o curso de Curitiba. O curso vai ser no final do mês, mas nós já vamos passar alguns dias em Bombinhas. Então, semana que vem eu vou conversando com vocês no canal do Acupunturista lá no Telegram, para a gente alinhar todos os detalhes a respeito do Café com Acupuntura, como vai ser semana que vem, tá? Como vai ser, quando vai ser, se vai ter ou se não vai ter, eu vou avisando vocês, beleza? Qualquer dúvida é só me mandar no direct, que eu tenho o maior prazer em responder cada um de vocês. Um grande abraço, um excelente dia e até muito em breve. Tchau, tchau, pessoal.